Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui com a VR. Eu sou a Lilian Flores, é um prazer tê-lo aqui conosco. E hoje o tema que será abordado aqui pelos nossos convidados, o Rafael e o Gilson, será sobre transição, sucessão familiar no supermercado. Meninos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela parceria em conduzir para nós esse conteúdo e para os nossos convidados. E agora... Fala, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Gilson, tá me ouvindo bem aí? Estou sim, com certeza. E você? Tudo certo? Legal, tudo certo. Pessoal, beleza. Estamos primeiramente muito agradecidos por estar aqui hoje, podendo bater esse papo com vocês, essa conversa. É muito gratificante quando nós somos chamados para esses tipos de webinar, porque nós entendemos a real proposta, né, desses conteúdos que a gente ensina. Nós sabemos que não são somente aulas, são vidas envolvidas, são pessoas, são processos, são gerações. Então, se você está aqui hoje buscando conhecimento, eu quero dar meus parabéns para você e conte com a gente, porque vocês terão acesso a um conteúdo de primeira qualidade. Pessoal, muito boa tarde a todos. Gilson Lopes aqui. Ô, Rafael, enquanto estiver falando, se tu deixar em mudo é melhor, porque me dá retorno. Boa. E aí, pessoal, tudo certo? Parabéns pelo evento. Tamo junto, Alexandre. Então é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre sucessão no varejo, sucessão nas empresas. Vamos trazer também um pouco da minha história e a história do Rafael. As nossas histórias, elas se coincidem demais mesmo. E a gente sempre fala, né? Existem muitos Gilsons por aí, como existem também muitos Rafaéis por aí. Então, você que está aqui exatamente aí 3 horas da tarde, em plena quarta-feira, é porque realmente você está querendo transformar a sua loja, aprender um pouco mais. Isso é muito bom, tanto para mim como para Rafael. Fico muito feliz pelo convite da VR, de estar ao vivo aqui. Também estou ao vivo no meu Instagram. Vamos embora, Rafael. E aí? Vai iniciar a sua história? Muito bem. Pessoal, então, para a gente começar a falar sobre sucessão familiar, eu acho que nada mais positivo do que tanto eu quanto o Gilson contar um pouquinho da nossa história, da nossa vida, como o tema sucessão familiar apareceu nas nossas vidas, né, e o quão impactante esse assunto ele tem sido para a gente. Muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Haddad, eu tenho 30 anos, sou proprietário de um supermercado aqui na Zona Sul de São Paulo, capital. Eu estou no ramo do varejo há muitos anos já. Meus pais, eles iniciaram o supermercado, eu tinha mais ou menos 2 a 3 anos de idade, né? E para quem não sabe, meus pais, eles vêm de uma origem muito pobre, eles estudaram até a 4ª série, são pessoas extremamente simples. Então, naquela época, eles iniciaram o negócio deles sem saber muito bem, aí sobre o core business de supermercado, né? Então, eles foram subindo aí na raça, foram crescendo. E durante a minha vida toda, aí, eu fui vivenciando no varejo. E depois de um tempo, obviamente, nós passamos por esse momento, né? Meu pai, ele faleceu depois de alguns anos. Nós tivemos alguns familiares também envolvidos no negócio, então nós tivemos o falecimento de outros sócios na organização, né, das minhas tias e tal. Aí teve toda a entrada dos meus primos, etc. Enfim, nós tivemos todo um contexto aí de sucessão familiar que eu vou contar para vocês ao longo dessa live, mas são histórias muito legais, com muito aprendizado, e assim, tem uma similaridade muito grande com muitas empresas aí do Brasil. Sem dúvidas. E também vou me apresentar agora. Meu nome é Gilson Lopes, tenho 24 anos, sou de Maceió e também sou empresário, tenho supermercado, tenho outros negócios físicos também. E quando a gente fala sobre a questão da sucessão familiar, eu sempre gosto de trazer 2 termos aqui muito utilizados por mim, que é a questão que existem herdeiros e existem sucessores, certo? Não sei se vocês que estão ao vivo aí, vocês já estão nesse processo de passar bastão,
Se tiver alguém aqui que já está na segunda sucessão, na primeira sucessão da loja, já bota aí nos comentários para poder saber, até para a gente saber, né, se tem essa conexão. E para quem ainda não tem ainda uma sucessão, eu gostaria de falar diretamente para você que existe 2 tipos de pessoa: o sucessor e o herdeiro. O sucessor é aquele cara que vai ser treinado para poder assumir todo a operação da sua loja, fazendo a sua loja continuar a crescer, a continuar a prosperar. Porque o herdeiro, quando ele assume, ele vai assumir na loucura, na agonia, sem nenhum treinamento, sem nenhum planejamento, sem nada. E no meu caso, eu fui um sucessor, onde eu assumi o supermercado dos meus pais em 2019, totalmente falido. E hoje, 2 anos depois, consegui ter esse sucesso, que eu posso dizer, em relação à loja, tanto questão financeira, como questão também de processos, organização, sistemas. Então, quando a gente fala só de sucessão, eu e Rafael, apesar de contar a história, a gente está aqui muito mais do que para apenas de contar a nossa história. Eu acho que, sem dúvidas nenhuma, né, Rafa, a gente pode tentar trazer a nossa questão da sucessão juntamente com o que a gente adotou para poder que a nossa sucessão, o nosso processo de trocar o bastão deu tão certo. Que isso daí é até uma coisa boa e a gente pode sempre estar... como é que eu posso dizer? Tá sempre trocando aqui dessa forma. Muito bem, pessoal. Então, para quem não sabe, nós iremos passar, eu falo nosso país, nossas empresas, nós iremos passar por um momento de passagem de bastão. Nos próximos 10 anos, estima-se que 70% das empresas no Brasil elas passarão o bastão para filhos ou herdeiros, e um dado já existente a cada 10 empresas que passam o bastão para a geração que sucede, 50% delas quebram. Ou seja, a cada 100 empresas, 50 se perdem, se acabam. E aí a gente tem alguns levantamentos, alguns estudos, algumas coisas que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala sobre sucessão familiar. Traduzindo isso para um contexto de supermercado, né? Porque muitas vezes, vamos trazer o primeiro ponto aqui, então, para o nosso debate, porque muitas vezes os filhos não demonstram interesses em trabalhar nas operações dos pais, porque muitas vezes os filhos têm essa dificuldade de comunicação, de aceitação, de seguir regras, de seguir padrões, condutas, de conseguir, às vezes, pegar o negócio do pai e dar continuidade ao trabalho, trazendo melhorias, enfim. Por que isso é tão difícil? Gilson, você quer comentar? E aí depois eu... Então vai lá. Sim. Nesse caso, qual o grande problema? Porque, assim, eu sei que... Eu fiz até uma pergunta aí, né, para vocês, se vocês já estão como sucessores na loja. Porque quando a gente fala dos nossos pais, ou até mesmo se você tem a sua loja há mais de 20 anos, você ainda tem uma metodologia, que eu posso dizer, mais antiga do que a gente trabalha hoje. Hoje a gente trabalha um varejo muito mais moderno, um varejo muito mais dinâmico, que faz com que as mudanças da loja elas sejam contínuas. Sem dúvidas nenhuma, tanto eu como o Rafael, semanalmente a gente faz melhorias às nossas lojas por entender que o varejo mudou. Então a gente pega lá o seu filho hoje, o seu filho ou quem quer que seja que está para ter a sucessão, está lá querendo mudar, utilizar estratégias mais modernas e você ainda querendo utilizar as mesmas estratégias antigas. Então, assim, quando a gente fala sempre tocando nessa questão da sucessão, é lógico que você não vai ser, podemos dizer assim, né? Não vai deixar fazer qualquer coisa, aonde tenha que... o seu filho quer tem uma ideia para poder fazer, só que você sabe que aquela ideia não vai dar certo, porque realmente não tem cabimento. Então, beleza, não tem como acatar. Mais ideias como eu e o Rafael tinha. O Rafael fez MBA aqui na FGV, também estudou fora, estudou nos Estados Unidos, então ele sabe muito bem que as ideias que ele poderia aplicar no negócio dele daria muito certo. Da mesma forma também, eu sou formado, sou contador. Pode falar também. Sim.
Não, vai lá, termina. Por formação, sou contador, só que a contabilidade em si nunca foi uma base para eu poder botar tudo em prática como eu boto na minha loja. Você viu, sim, como uma base estrutural para eu poder ter noção de toda a parte tributária, mas nada das mudanças do negócio. Então, assim, às vezes você só tem a faculdade ou alguma especialização, não vai significar que seu filho está preparado para assumir o negócio. Porque até eu trouxe um dia desse uma tese muito forte, que é o seguinte: na prática, a teoria é outra. E isso é a mais pura verdade. Tanto eu como o Rafael, nós sabemos na prática como fazer, porque a gente está no dia a dia da empresa. Essa é o grande lance. Perfeito. Muito bem. Então, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho aí sobre essas complicações, é muito interessante a gente voltar lá atrás. Antigamente existiam muitos poucos empregos, muitas poucas oportunidades ou caminhos a serem seguidos. Então, na época dos meus pais, dos pais de vocês, basicamente nós tínhamos indústria, nós tínhamos serviço público, nós tínhamos a área da saúde e nós tínhamos o varejo. Então, era natural que muitas pessoas migrassem para trabalhar no varejo, nos comércios. Entretanto, pessoal, hoje existem uma diversidade muito grande de empregos existentes, ainda mais com a internet no dia a dia de hoje, influenciando todos os jovens, etc. Então, está havendo uma mudança no comportamento do mundo. E como que isso é traduzido para o nosso dia a dia, tá, pessoal? O comportamento das pessoas mudaram, a maneira como elas consomem mudou, e se o dono do supermercado ele não mudar, ele vai ficar para trás ou ele vai morrer no caminho, tá? Isso é natural que aconteça. A pandemia mostrou esse caminho de forma muito mais evidente. Além disso, isso acelerou o processo, principalmente da informatização. Então, pessoal, nós estamos trabalhando com duas culturas diferentes, que é a cultura do pai e a cultura do filho. A cultura do pai é uma cultura mais sólida, de pessoa que já bateu com a cara na parede muitas vezes, aprendeu com a dor, é o jeito dela, sempre deu certo assim. É natural, né, que aconteça isso. E o jovem não. O jovem, ele hoje é uma fonte de ideias, de captação de informação, de querer implantar tecnologia, de querer fazer diversas coisas distintas que fica muitas vezes até inviável, entretanto, por muitos momentos se faz necessária. Então, o grande segredo na comunicação entre pais e filhos é a questão do equilíbrio. Sim, porque aí onde é que a gente toca nesse ponto, e é um ponto muito, muito importante, que é o seguinte, até o Matheus Brandão colocou aí, ó, o segredo é meter a cara e só vai saber se vai dar certo fazendo. Exatamente. Assim, uma coisa, você nunca vai mudar a cabeça das pessoas. Você pode mudar a sua, mas você nunca vai conseguir mudar a cabeça das pessoas. Você não vai conseguir mudar a cabeça da sua mãe, você não vai conseguir mudar a cabeça do seu pai, do seu avô, de quem quer que seja, do outro sócio. Não vai mudar. O maior respaldo da confiança para você conseguir colocar todas as ideias em prática, o que quer que seja, é você realmente começar a dar resultado. E o Rafael já falou sobre isso, inclusive hoje na VR a gente falou sobre isso, que começa fazendo o mínimo detalhe. Não é isso, Rafa? Vai começando a fazer o mínimo do mínimo detalhe. É um trabalho progressivo, tá, pessoal? Então, se você é dono, se você é filho de dono, se você é herdeiro, se você está começando agora no negócio, e você fala assim para mim, pô, Rafael, meu pai não confia em mim, eu tenho muita dificuldade de implantar qualquer coisa, ele não me escuta, etc, etc, ele não confia. O que eu sugiro, o que nós sugerimos, né, até porque nós fizemos essas coisas e nós percebemos que esse é o único caminho a ser seguido. É como uma escada, você vai subindo e você vai evoluindo. A confiança, ela é conquistada passo a passo. Então, você realiza coisas pequenas na sua loja, você vai mostrando resultados para as pessoas, tanto
a liderança operacional, como para os teus pais, para os teus gestores, e aí ele vai abrir mais possibilidades. Então, eu tenho certeza que existem diversas coisas aí na sua loja que os seus pais não fazem e que você poderia estar fazendo. Por exemplo, um controle de estoque, um inventário rotativo, criar processos, muitas vezes, e treinar as pessoas para rodarem essas coisas. Existem muitas e muitas coisas que você, como filho de dono do supermercado, você pode aplicar na tua operação e ir ganhando a confiança do seu pai. E o melhor, para você conseguir quantificar, podemos falar até assim, é ter um bom sistema. A gente não pode trazer e falar nada sobre supermercado se a gente não falar sobre a gestão por si só. Não adianta você ter ideias, não adianta você ser bom, se você não tiver uma operação rodando da forma correta. Com sistemas, com pessoas certas, com processos definidos. Então é por isso que quando houve a sucessão no meu caso, na minha loja, quando houve essa sucessão dos meus pais para mim, a grande vantagem foi que eu já comecei 100% estruturando a loja, colocando o sistema, ajustando a minha contabilidade, ajustando todos os meus processos. Então, Rafael, quando a gente fala isso, as pessoas às vezes acham assim, não, é uma lei natural o meu filho ter que assumir a loja, o meu neto ter que... Mas não é natural. Não é natural, não é natural. Eles precisam, principalmente, ter essa base, que vai ser uma base mais, como é que eu posso dizer assim, principalmente hoje. Me diga uma coisa, Rafael, loja sem sistema, vinga? Não vinga. Obviamente que a tecnologia ela precisa estar presente aqui, né? Assim como todos vocês que estão na VR, eu não sei se provavelmente deve ter algum convidado aí que não faça parte do grupo do VR, que seja muito bem-vindo também, encorajo você a buscar o sistema para sua loja, mas hoje nós vivemos uma era de informação muito grande, uma era de tecnologia muito grande, e você ter um RP no seu supermercado é tão necessário quanto você andar de tênis na rua, certo? Você vai conseguir andar na rua descalço? Você vai conseguir, tudo bem. Só que você vai passar por chuva, você vai passar por sol, você vai queimar seu pé no asfalto, você vai pisar em pedra, você vai chegar no mesmo caminho, só que você vai chegar todo estourado, com muito mais esforço, entende? Então a tecnologia, ela é algo indispensável. Sem dúvidas. Eu falo com a maior propriedade do mundo, até porque quando eu assumi a loja, a gente tinha um sistema que era muito fraco, muito, muito fraco. Não conseguia me atender nem como empresa, nem como supermercado, e muito menos como uma empresa de lucro real. Então, eu tive que mudar, foi quando eu migrei para a VR, e eu só consegui unificar todos os meus processos, fazer toda a organização, depois que o sistema estava em prática, porque não tem como hoje. Até tem, né, Rafael? Você conseguir botar os processos da forma correta, mas se você não tiver sistema, você vai ter os seus processos muito manuais, com passivo a erro, passivo a desvios de mercadoria. Então, o sistema sempre vai ser a saída, sem dúvida. Você falou uma coisa muito positiva. Pessoal, prestem bem atenção nisso, isso é algo muito relevante, tá? O Gilson falou sobre processos, tá? Quando a gente fala sobre processos basicamente são as rotinas de vários setores que mantêm a operação funcionando da forma como ela precisa ser vivenciada, precisa ser seguida. Quando um empresário que tem filhos aí mais novos, que estão querendo vir, que estão começando a trabalhar nas operações agora, ele sempre me pergunta, Rafael, qual é a maneira correta de introduzir os meus filhos ao meu negócio? Eles devem começar lá por cima? Eles devem começar lá por baixo? O que eles devem fazer? E a minha resposta, a minha orientação, ela casa muito com isso que o Gilson acabou de falar. Eles precisam dominar toda a operação. Obviamente que você conhecendo as suas aptidões, você vai ter um resultado melhor em alguns setores, melhores do que outros setores. Entretanto, se faz necessário que você conheça todos os processos e toda a operação na loja. Então, na minha visão, a maneira correta para introduzir o seu filho faça o máximo de esforço possível
para ele passar por todos os setores. Se você puder, deixe ele operando caixa um tempo, se ele puder, seja estoquista um tempo, se ele puder, deixe ele trabalhando na padaria um mês que seja, 2 semanas que seja. Por que isso é tão importante? Porque quando ele vivencia essas experiências, ou vendo os problemas, ele conhece mais da operação, conhece mais das dificuldades, reconhece oportunidades de melhoria, ele sabe coisas interessantes a serem feitas. Ah, Rafael, mas o meu filho se recusa a trabalhar no operacional. O que eu faço? Não tem o que fazer. Se ele se recusa, então você introduz ele no setor administrativo, lá na função mais de baixo mesmo, como auxiliar administrativa, né, Gilson? Mudando preço, cadastrando promoção, dando entrada em nota em CPD, porque ele precisa vivenciar isso. Porque você tem que entender que o seu filho, ele não vai ser um trabalhador comum. Você está lapidando uma joia. É como se você fosse um time de futebol e você tivesse o Neymar lá na base. Você precisa trabalhar esse jogador durante todos esses tempos e fazer o quê? Que ele venha para a categoria principal o mais preparado possível. Concorda com essa linha? Sim, sim, sem dúvida. Apesar de muitos casos, a sucessão precisar ser tão rápida, não dá tempo de passar em tudo. Porém, aquela coisa, tanto eu como o Rafael, nós nascemos dentro da loja. Apesar de ser muito jovem, mas quando você nasce e cresce dentro de uma loja, você aprende os processos, entende como vai funcionando as coisas, nem que seja só visualmente vendo. Logicamente, né? Visualmente vendo. Então, o que acontece? Eu acho muito interessante a estratégia de se passar em todos os setores, até para poder entender como é que está funcionando a loja de forma geral. Porque pessoas que não têm sequer sistema e vai ajustar, e vai começar a botar sistema e ajustar os processos, se você não sabe como funciona o processo de entrada de notas, que precisa estar diretamente ligado ao setor comercial, que é o setor de compras. Então, se você não souber como funciona esses 2 processos aí, para depois ir para a conferência, vai dar errado. Não tem lógica, não tem mágica. Eu sempre falo isso. O varejo, ele não tem mágica, é trabalho duro. E hoje você está simplesmente, hoje, exatamente dia 26 de maio de 2021, você só vai estar plantando o que você colheu algum tempo atrás, seja coisas boas ou coisas ruins. Isso é fato. Então, trabalha duro durante 6, 7, 8, 1 ano, que você vai começar a ver os resultados. Eu sempre falo isso para todo mundo. Eu nunca boto nada como meta cronológica para as pessoas, né? Meta de tempo, cronológica no meta de tempo, porque cada um tem o seu tempo. Tem pessoas que têm resultados com 1, 2, 3, 4, 5 meses, tem pessoas que vão conseguir mudar o padrão com 2, 3 anos. Não é tão simples. No seu caso, Rafael, como o seu processo ele foi mais ameno, como é? Para poder o pessoal também entender sobre isso, como é que foi? Muito bem. Poder falar. Pessoal, para quem não sabe, né, eu morava fora do país, eu fazia faculdade nos Estados Unidos, quando minha mãe me ligou falando de uma dívida mais ou menos aí no valor de 2 milhões, e eu tive que voltar para o Brasil, né, eu abandonei a vida que eu tinha lá fora, e então a minha sucessão ela foi um pouco mais acelerada, um pouco mais grave. Por que isso, né? Porque nós vivíamos em uma sociedade familiar, onde essa sociedade familiar se trabalhavam alguns filhos das minhas tias dentro dessa loja. Entretanto, como nós não tínhamos uma cultura muito bem definida, nós não tínhamos planejamento, nós não tínhamos processos, cada um fazia uma coisa, cada um trabalhava da maneira como achava correta. Logo, como se tem muita interpretação no meio do circuito, acaba aí dificultando as vias de fato, né? Acaba sendo muito mais difícil para trabalhar. Então, no meu caso, a minha mãe ela já havia identificado que existiam roubos na operação, existiam furtos, tanto por parte dos meus primos, tanto por parte de colaboradores, tanto por parte de fornecedores. Só que minha mãe, ela, como eu falei no começo da nossa live, ela é uma pessoa extremamente simples, ela trabalhou até a 4ª série, entende? Ela estudou até a 4ª série.
Então, o que ela fez? Ela falou, olha, tenta descobrir de onde que é o problema. Então, basicamente, o primeiro setor que eu fui foi para o setor de prevenção de perdas. Pessoal, estou falando isso há 7, 8 anos atrás, onde mal tinha conhecimento, informação disponível como tem nos dias de hoje. Então, eu começava a trabalhar, começava a tapar os buracos. Aí, por exemplo, a gente percebeu também que não era só motivo de furto, que tinham problemas administrativos graves nesse processo. Então, eu fui obrigado a aprender a parte administrativa, aprender a parte fiscal. Então, assim, a minha mãe, ela conduzia muito bem a parte da operação de loja, só que a parte administrativa ela não entendia muito. Entretanto, ela foi me direcionando, e aí eu fui trabalhando muito bem nessa parte, e, consequentemente, fui para a parte operacional. Eu já tinha uma noção, porque eu havia trabalhado aí na loja, como eu frequento o varejo há muito tempo, então eu estava sempre andando, então eu tinha um conhecimento mínimo sobre cada área e consegui depois executar e performar. Mas, a princípio, esse foi o meu processo. E o seu, como foi? O meu também segue quase esse mesmo padrão, né? Eu voltei, né, assumi a loja também super endividada. E no meu caso, eu não precisei ser igual o Rafael para passar diretamente a trabalhar em todos os processos. Eu entendi como funcionava todos os processos, mas já na posição de chefe, podemos falar assim. Então, o que é que acontece? Eu acho também muito importante você entender como funciona, entender como é que funciona toda a sua loja. Como eu falei, como é que você vai cobrar? Fazer toda a integralização dos processos na sua loja se você não sabe como funciona. Eu vou ser sincero a vocês aqui. Eu não vou saber desossar uma carne, mas eu sei como funciona todo o processo da desossa. Porque para cortar a carne, se for um dia para eu precisar ter que cortar a carne, nem que eu aprenda no YouTube. Mas o que vale a pena para você, viu, que você que é dono, às vezes não se preocupe em saber como cortar a carne. Você precisa se preocupar em entender como é o processo da desossa e como aquilo ali vai te gerar lucratividade. Porque cortar carne por cortar carne, qualquer um corta. O problema é o seu setor não ter lucratividade. Esse é o grande problema. Então, quando a gente toca quando a gente toca nessa questão de entender todos os processos, é a mesma coisa de um gerente. O gerente ele precisa entender todos os processos, saber como funciona, controlar e auditar cada processo, mesmo ele não sabendo como cortar uma carne, mostrar mas ele tem que ter aquele processo ali, precisa como rodar aquele processo e fazer o processo ser lucrativo. Essa é a grande sacada do negócio. Muito bem, pessoal. Então, é muito interessante aí que vocês se liguem nisso. Os processos, eles são muito importantes, os aprendizados, eles são constantes. Então, para você, herdeiro, dono do supermercado, é natural que você precise aprender o máximo de coisas possíveis. E, geralmente, pessoal, eu queria agora falar para vocês dos principais erros que acontecem nessa transição familiar. Quais são os principais erros? Eu e o Gilson vamos também comentar de alguns erros, alguns problemas que aconteceram na nossa sucessão. Primeiro erro, excesso de regalia. Um dono, um proprietário, ele não pode permitir que o filho que esteja entrando no negócio seja regado de regalias. E o que eu falo isso? O que seriam essas regalias? Trabalhar pouco tempo, vou ficar só algumas horas. Como eu já vi, até comentei isso no treinamento, eu não trabalho de sexta-feira, porque sexta-feira eu vou para a praia, final de semana também não conta comigo, porque eu não vou estar aqui. Ele pratica uma função X, onde o salário dessa função é X, e o garoto quer ganhar 10X a mais, também é uma coisa que não tem o que fazer. A cultura e os valores da empresa, elas precisam se manter alinhados, ou seja, vamos supor que você é um cara, você é um dono, e isso pode ser nos dois sentidos, tá? Vamos supor que você é um cara extremamente simples, amável, que conversa toda vez com seus colaboradores, que você gosta de entender os resultados, que você faz reunião, que você trabalha equipe, chama todo mundo.
e você coloca um filho, um herdeiro, que é um garoto totalmente arrogante, totalmente estúpido, que não consegue ter diálogo, que acha que está por cima da carne seca, né, como a gente fala aqui em São Paulo, que acha que é o melhor. É muito previsível que uma quebra de cultura irá acontecer e, obviamente, a tua operação ela vai ir para o buraco, as pessoas não vão respeitar mais ele, enfim, vai ter esse conflito. Então, esses são alguns problemas muito comuns que acontecem. Eu mesmo, na minha transição de sucessão familiar, o nosso principal problema foi essa questão da cultura, mas foi uma questão inversa. Por exemplo, a loja da minha mãe ela estava muito solta, então cada um queria fazer o que queria, enfim, era a casa da mãe Joana. E minha mãe, ela sempre tratou o mercado como uma clínica médica. Vinha o caso, ela vinha, tratava, olhava, conversava e tirava uma conclusão. No nosso caso, não. No meu caso, não. O que eu fiz? Falei, olha, a gente precisa estabelecer processos, a gente precisa estabelecer regras, nós precisamos seguir essa conduta e nós vamos até o final com essas regras. Só que minha mãe teve muita dificuldade de absorver essas coisas, né? Para ela foi um desafio muito grande. Então, nós tivemos muitos conflitos e por muito tempo nós dois trabalhávamos na mesma empresa, entretanto, com estilos de lideranças diferentes. E aquilo começou a bagunçar a cabeça dos colaboradores, porque eles pensavam assim, pô, o Rafael é um cara mais rígido, o Rafael tem que seguir regra. Então, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a Helena. Então, e aí, sei lá, já ia cair no meu colo a bomba, e quando eu ia ver, não, já estava conversado com a dona, já estava tudo certo, ela liberou. Eu estava refazendo o processo de horas extras, né? A gente estava com muita hora extra, não sei o que e tal. E aí a gente deixou redondo, não deixou ninguém fazer hora extra, a gente consertou o banco de horas, etc, etc. Aí o que os caras faziam? Eles entravam em contato com a minha mãe pedindo para trabalhar por fora. Ou seja, não tinha necessidade nenhuma deles virem. Só que eles precisavam de dinheiro a mais. E minha mãe, muitas vezes, para ajudar essas pessoas, deixava. Ou seja, qual seria a minha moral? Qual seria o respeito que as pessoas teriam sobre o meu processo de banco de horas? Eu falo assim, bom, o moleque cria alguma coisa, a mãe dele cria um método para desbloquear e tá tudo certo, entende? E assim, eu não tô aqui, pessoal, entendam uma coisa, eu não tô aqui para falar mal da minha mãe ou falar que ela fazia do jeito errado e eu do jeito certo. O que eu estou falando nós fazíamos de um jeito diferente simultaneamente. Ou seja, eram duas empresas dentro de uma andando juntas. E aquilo deu muito problema. E a sucessão familiar, ela precisa ser muito alinhada, tá? E aí eu te falo, pô, mas como que a gente alinha? Vocês sentam, vocês vão para uma sala, vocês conversam, vocês fazem planejamento, vocês decidem como que vocês vão lidar, e aí vocês executam a estratégia. Claro, você tem as suas peculiaridades, ok, mas a base ela tem que estar firme e sólida na mesma direção. O bom que, assim, apesar de depois dos processos organizados, ficam muito mais fáceis, porque, assim, não deixa de ser as nossas guerreiras, né, Rafael? Não deixa de ser as nossas guerreiras. Do que ainda, apesar da loja hoje estar cheia de processos organizacionais, totalmente organizado, o que faz ainda a minha loja ser cada vez mais organizada é tudo através da relação à minha mãe. Minha mãe, ela é aquela pessoa que ela fala o seguinte, sabe qual seria a diversão dela? Sem dúvidas nenhuma, era a loja ser 24 horas. Se a minha loja fosse 24 horas, minha mãe ia amar. Porque ela ia poder ir para a loja a hora que ela quisesse, podia dormir lá, podia fazer as notas dela, fazer os cheques. Então, o grande lance disso tudo é que se trabalha de formas diferentes, sim. Em alguns momentos a gente até falou uma vez, eu queria mudar algumas coisas lá, a gente estava mudando. Ela falou, olha, mas sempre funcionou desse jeito, não vai ser de uma semana ou outra que vai mudar, mas as coisas foram mudando. E uma das melhores coisas foi quando a gente virou lucro real, ela pegou isso para ela e ela briga com o contador, meu amigo. É brigar com o povo. Eu não vou não pagar esse imposto não, que está muito alto. Então, o que é que acontece? Ela começa a entender o que é que precisa fazer. Então, ter colocado o sistema, ter adotado os processos e ter virado lucro real foi um dos pilares muito fortes, por isso que eu falo, né, um dos pilares. Pessoas, processos, sistema e contabilidade.
Quando a gente ajustou os processos, botou o sistema e virou lucro real, a gente se transformou em uma nova empresa. Hoje, nada sai por pagamento se não tiver nota fiscal. E se não for auditada a parte de cheques, principalmente pelo financeiro, que é a Luciene. Então, hoje a organização é outra coisa. Aí você fala, então tudo vira mil maravilhas? Não, prestem atenção nisso, eu vou falar bem pertinho aqui para vocês. A única empresa que não tem problemas, essa empresa está fechada. Todas as empresas, boas ou ruins, lucrativas ou não lucrativas, todas as empresas têm problemas. Isso é um fato. A única coisa que vai mudar é você saber solucionar os problemas de forma correta. É simples. E a gente até eu conversei isso com o Rafael hoje de manhã, que a gente tem que imaginar a empresa, eu falei na live também, na live das 8 da manhã, que a gente tem que ver a empresa como um grande gerador que balança muito até algum parafuso começar a ficar folgado. E a nossa missão é saber exatamente qual chave de fenda utilizar e qual parafuso apertar. Essa é a nossa função, essa é o grande lance. É isso aí, pessoal. Então, para todos vocês que estão nos assistindo aqui hoje, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, coisas que vocês tiverem aí, quiserem compartilhar, fiquem à vontade, escreva aqui no chat, do lado direito tem uma janela escrita chat, onde você pode digitar ali sua pergunta e nós responderemos, tudo bem? Olha essa dúvida aí, Rafael, para você. Para ter pessoas e processos, precisa ter dinheiro para custear. E aí? Bom, obviamente que um supermercado ele é feito de lucros, né? Toda empresa, na verdade, ela é feita de lucros. Exato. Então, eu sugiro, existem sempre dois caminhos, né? Ou você investe para crescer, ou você cresce e depois investe. Então, sim. Depende do perfil de cada um. Sobre processos, você não precisa ter dinheiro para implantar processos. Se você quiser hoje pegar lá o manual do supermercado lucrativo, entender que tudo que está escrito lá e implantar na sua empresa, você não vai gastar R$1, certo? Sim. As pessoas, você precisa ter pessoas na sua operação, obviamente, e se você pegar justamente treinamentos que eu disponibilizo, que tem acesso gratuito, você vai até em YouTube, essas coisas, você vai aprender um monte de coisa legal que não vai ter custo nenhum. É só você colocar na sua empresa. Então, assim, e como que você tem que entender isso? Quando você cria processos, quando você treina pessoas, você vai ter uma empresa com uma performance muito melhor, com resultados muito melhores. Obviamente, eu estou faturando mais, eu estou treinando, eu estou conseguindo minimizar minhas perdas, eu estou conseguindo garantir os processos, é natural que o lucro da sua loja ela tende a crescer. Então, na minha visão, esse é um caminho. Vocês têm o retorno aí da transmissão ao vivo? Aqui vocês têm, vocês dois? Ele está travado. Eu gostaria que vocês falassem. Você voltou agora, Rafael. Fala, pessoal, tudo bem? Nós tivemos um problema de comunicação aqui. O Gilson em breve está entrando. Eu gostaria se vocês pudessem só me confirmar que está todo mundo aqui presente, está me ouvindo. Vocês conseguem me ouvir bem? Está tudo certo com o sinal? Gilson voltou aí. Estou aqui. Muito bem. Tem pessoas no chat aí. Sem som. O Eri, você está me ouvindo? Se alguém puder mais, tá tudo certo? Tá tudo bem? Tá bom. Quer mandar uma... Tá, ok. Vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Então, a sua dúvida do Beleza, voltou. Sobre gerentes, né? Como que funciona a minha divisão na minha loja?
Eu tenho um gerente geral, e eu tenho encarregados de setores. Então, eu tenho encarregado de padaria, eu tenho encarregado do açougue, eu tenho encarregado do hortifruti, eu tenho o encarregado da mercearia e eu tenho a fiscal de caixa. Então, esse meu gerente e o subgerente, eles hoje cuidam dessas operações de loja junto com esses encarregados de cada setor, entende? É assim que funciona. Na do Gilson, acho que é um pouquinho diferente, né? Sim, você fala que tudo na liderança. A hierarquia de liderança operacional, uma dúvida aqui que teve. Vem da diretoria geral, cai para dois gerentes. Dos dois gerentes eu tenho, olha quantas pessoas de liderança eu tenho. Eu tenho um gerente, um gerente de operações, eu vou ter encarregado de mercearia, encarregado de açougue, liderança de caixa, setor contábil, que é uma liderança também, setor de frios, eu tenho 7 a 8 lideranças, ainda tem a parte da frente de loja mesmo também. São 8 lideranças diretamente. Perfeito. O Matheus perguntou qual a base de salário para um encarregado. Eu sempre respondo assim, regional. Fale, um exemplo, um encarregado em Maceió recebe fácil R$1.300. Duvido você achar um encarregado em São Paulo por R$1.300. Não, aqui em São Paulo, na capital, é 2.500 para cima. Pois é. Em 2.500 eu tenho certeza que o Matheus nem se tivesse gerente pagaria, porque lá no interior de Alagoas não tem essa base. Entendi. Então é muito regional, Matheus. Entendi. Muito bem, pessoal. Então, assim que vocês tiverem dúvidas, é muito interessante que vocês mandem aí. Se tiverem dúvidas, pode mandar. Para a gente continuar falando. Bom, voltando então ao assunto de sucessão familiar, pessoal. O Estevão perguntou quanto você vende por funcionário. A média do varejo está entre 25 a 30 mil por funcionário, corrigido com a inflação. Por nós termos pessoas treinadas e capacitadas, o nosso número ele é um pouco maior que isso, está chegando na casa de uns 34, 35. Eu estou fazendo 36, por aí. Então, muito bem, pessoal. Falando aí voltando sobre o tema da sucessão familiar, é muito interessante que vocês tenham uma linguagem muito fechada junto com os seus filhos, seja você filho ou seja você pai. É muito interessante que vocês façam essas reuniões, que vocês alinhem expectativas, porque eu sei muitas vezes que o pai, ele quer que o filho já entre sabendo, ele quer que o filho performe mais do que todo mundo. Às vezes o filho tem uma característica introvertida, ou seja, uma pessoa mais fechada, só que é um cara que se daria, por exemplo, muito bem no setor fiscal, no setor financeiro. Isso. Só que às vezes o pai quer transformar aquele menino quieto, introvertido, num comprador. Entende? Então, obviamente que isso vai dar um problema muito grande. Entende? Então, assim, o quanto mais vocês conversarem com os seus pares na sua empresa, quanto mais vocês puderem ter essas comunicações, melhor vai ser para o dia a dia. Show. Isso é muito bom. É aquela coisa, quem tem dúvidas, tá? A gente tem tempo para poder encerrar o webinar. Uma hora fechada, né? Então então é bom a gente tirar as dúvidas do pessoal. Inclusive, quem tiver dúvidas é bom mandar aí mesmo aí, ó. Todos os seus colaboradores aceitaram a troca de liderança. No meu, apenas uns 30% inicialmente aceitaram e concordaram. Outros fizeram motim, né, Rafael? Para poder tentar convencer o meu pai que não ia dar certo. Mas eu fui muito forte nesse caso, consegui mostrar e dar 100% resultado para poder que aquelas opiniões não me atingissem. A pergunta dele foi a liderança nossa como sucessores ou dos líderes que nós tínhamos na operação? Acho que por ser sucessor, acho que foi a troca de liderança mesmo, de pai para filho. Então, mas hoje todo mundo dizer assim, ó, apoia tudo que eu muito bom.
Pessoal, então é muito interessante o que vocês precisam saber. Você que está assumindo a loja, gere relacionamento com os colaboradores. Você quer ganhar respeito, você quer ganhar confiança, trabalhe isso no dia a dia. Dê ferramentas para essas pessoas trabalharem. Apoie o trabalho dessas pessoas. Dê feedbacks quando necessário. Corrija-os da forma correta quando for necessário. Elogios são muito bem-vindos todo o tempo. Então, se vocês fizerem o trabalho de persuasão de um grande líder, o cara que traz a equipe para dentro de si e leva aquele grupo para frente, ele tende a ter muito sucesso, principalmente que os seus pais, eles ficarão muito mais seguros em ver uma equipe alinhada com você do que uma equipe que não está aceitando a sua presença lá dentro, porque isso é muito comum de acontecer. Sim. No meu caso, é aquela coisa como eu falei, né? O melhor de tudo é quando 100% da sucessão, quando o sucessor ele tem o apoio total. No meu caso, tive o apoio 100% dos meus pais, sem dúvidas nenhuma, para toda implantação, de tudo. Então, só por eles me apoiarem em tudo que eu fazia, isso que me dava força, sem dúvidas nenhuma, de conseguir mudar toda a situação que a gente passava na época. Porque em algumas lojas, as sucessões elas acontecem no período ruim da loja, como foi o meu caso e o do Rafael, e tem outras que é no lado bom, que estão preparando, que passou lá, tipo, 5, 6, 7, 8 anos, às vezes até mais, às vezes as pessoas estão ali há 15 anos trabalhando para poder ter a sucessão. E nesse caso, quem já está aí há 5, 6, 7, 8 anos, que trabalha ainda em processo de sucessão, é só ter paciência em relação a toda dificuldade que tiver em relação a chocar filosofias, que vai ser normal. Chocar filosofias vão ser normal. Hoje, a gente estava até no treinamento aqui da VR, eu estava falando, uma das pessoas que mais incentiva o digital, principalmente do aplicativo Connect, né, da própria VR, é a minha mãe. Que há um tempo atrás ela nem sabia nada sobre... Ela virou embaixadora da marca. Sei lá, como eu falei, ela vê o concorrente lá, postando no aplicativo, ela quer também. E agora que a gente está com o novo aplicativo da loja, vamos botar para rodar, então o negócio agora vai funcionar. Mas ela assim, ó. E outra coisa, viu, engraçado é o seguinte, toda vez que ela vê qualquer concorrente postando alguma coisa, ela já me manda. Tipo, dizendo assim, ó. Aí eu falo, mas mãe, toda vez manda isso. Ela disse, não, só para você ver. Mas eu sei que no fundo é para poder reproduzir da mesma forma. Bom, é isso aí, pessoal. É muito interessante aí que esse trabalho de sucessão familiar ele seja bem feito, ele seja bem preparado, ele seja bem planejado. Não espere os momentos mais drásticos da sua operação para você tomar ação. O Matheus Brandão, grande abraço, Matheus, perguntou assim: o que vocês acham de colocar uma máquina para os clientes informarem se o atendimento foi bom ou foi ruim? Qual que é a minha opinião sobre isso e por que isso, na minha visão, é um erro? Se você for em qualquer página do Google de supermercados e você pesquisar a avaliação desses supermercados, é muito comum que você encontre uma avaliação aí de 4.2, 4.4, essa é a média nacional aí. Claro que tem uns muito abaixo, mas essa é a média. Quando você vai ver as reclamações dos clientes sobre aquele supermercado, a esmagadora maioria delas são sobre as filas no caixa. E por que eu falo isso? Primeiro, é o momento onde o cliente está dentro da sua loja, sem fazer nada, segurando o celular na mão. Então ele está lá parado, ele está fazendo um monte de coisa, ele vê o caixa lá com fila, ele vai querer meter o pau. Entende? Então, eu vou traduzir isso à realidade do sistema de avaliação. Você coloca um sistema lá, o atendimento foi bom ou foi ruim? Aí você coloca lá o não. Legal, pode ser de 1 a 5, você coloca 2. Só que você nunca vai saber onde realmente está o motivo. Entende? Ele é um motivo não identificado. Isso a gente fala muito no ciclo de serviço.
Cara, imagina só, você vai no supermercado, você entra, você acha uma vaga no estacionamento, você recebe o bom dia da operadora, do cara que fica no balcão, aí você entra na loja, você acha o produto, de 10 produtos que você foi para comprar, você achou 8 produtos no preço que você considera justo, razoável, você foi no açougue, você foi pegar a sua carne lá, você comprou a carne, deu tudo certo, só que na hora de comprar o pão, você comprou um pão que estava cru por dentro, ou que não cresceu. E aí você chegou, por exemplo, em outra etapa do supermercado, por exemplo, você chegou na fila e estava uma puta fila. E aí você teve que esperar muito tempo. Ou seja, aquele pedaço da experiência do cliente dentro do supermercado, ele foi. Ele fez com que você apagasse todas as coisas boas que você passou durante a sua jornada dentro da loja. E isso acaba sendo muito injusto. Então, você não consegue ter o parâmetro real sobre a avaliação dele. Então, assim, eu prefiro melhor você buscar feedbacks dos clientes, pedir para eles fazerem avaliações aí nas redes sociais, porque eu acho que eles vão ser muito mais sinceros e muito mais honestos. Gilson, vou ler uma pergunta para você aqui. Posso ler para você, não? Ó, o que é mais vantajoso nessa sucessão? Trazer líderes novos ou tentar mudar a cabeça dos líderes já existentes? Sabemos que alguns não aceitam mudanças. E aí, Gilson? A pergunta já está respondida. E eu sempre falo o seguinte: treinamento não resolve má recrutação. E o Rafael sabe disso. Você contratou um cara lá que tem um perfil totalmente bloqueado. Tá travando, né, para você? A sua imagem também. Acho que agora estabilizou. Então, o que acontece? Você tem lá um cara na sua loja com um perfil de liderança, só que o cara tá fazendo o quê? Ele tá embalando às vezes o cara que tá lá na liderança, ele tem um perfil que não bate em ser líder. Quando a gente fala sobre essa questão da nova gestão, eu sugiro que pelo menos a base que eu falo de gestão seja mudada ou pelo menos aperfeiçoada. E se as pessoas não entrarem no padrão que você está impondo, não adianta trabalhar com ela. Porque vamos supor que você quer trabalhar com um novo processo de compras e entrada de mercadoria. Os antigos líderes vão falar, não vou fazer. Aí o que é que você vai fazer? Tá bom, então, já que meu funcionário não quer fazer, eu vou deixar para lá. Não, troca. Eu não tive uma troca gigantesca de funções quando eu cheguei, porque todo mundo abraçou a causa. Foi uma coisa muito bonita na minha loja, que os funcionários, eles oravam todos os dias às 10 horas da manhã. Todos os dias às 10 horas da manhã, as pessoas oravam na loja para que a loja voltasse a ter lucro. Então, todo mundo na sua casa, tivesse abraçado a causa, teria caído várias pessoas. Perfeito. Então, aí é o seguinte: se você mudou a gestão e a tua antiga equipe não quer mudar a forma de trabalhar com o novo modelo de gestão, infelizmente não tem como manter essa equipe, infelizmente. Perfeito, é isso mesmo, cara. Não insiste em pessoas que não querem mudar. Eu tenho pessoas que demoraram 20 anos para chegarem no cargo de gerência, eu tenho pessoas que demoraram 5 anos para chegar no cargo de gerência, e eu tenho pessoas que trabalham há 20 anos que estão na mesma posição de reposição, porque gostam do que fazem e simplesmente aí não querem. Então, avalia muito bem o perfil, o comportamento desse cara, principalmente na hora da efetivação. A gente já está com o tempo encerrando. A última pergunta aqui, do Vinícius Moro. Vinícius, grande abraço para ti também, meu amigo. Geralmente Ele é sobrinho. Oi? Ele é sobrinho do Sérgio. Ah, tá. Desculpa, pessoal, não entendi a piada. Geralmente, a sucessão só ocorre quando é um momento crítico, perfeito? Qual é o momento certo para passar a sucessão sem que chegue a esse ponto? Muito bem. O momento certo já ouviu aquela frase? Quando se está chovendo, não troca o telhado da casa? Você não pode fazer isso. Então você precisa esperar o quê? O dia estar
Bonito. Então, na minha visão, é como o exemplo que eu dei, você precisa lapidar um jovem da categoria de base de um time de futebol. Você vai passando por etapas. Então, se o momento está tudo bem, se a loja está faturando, se vocês estão tendo uma margem legal, se os processos estão sendo mantidos, se tudo está indo como deveria estar, esse é o momento certo para você introduzir a pessoa, o sucessor dentro. E aí te dá uma margem melhor ainda para esse cara aprender a parte operacional, porque ele precisa saber sobre desossa, ele precisa saber sobre pontas de frios, como rentabilizar as perdas do setor de perecíveis, ele precisa saber o que é uma gestão de categoria, comportamento de consumo, cross-merchandising, como que o cliente dele circula na loja, qual a expectativa do cliente dele, ele precisa saber o dia a dia. Então, quanto melhor tiver o cenário, quanto mais em paz vocês estiverem, melhor é para o desenvolvimento do sucessor. Eu concordo também, até porque é o seguinte, não adianta, se o time que está ganhando, que o pessoal já falou, o time que está ganhando não se mexe. Então você não vai pegar a sua loja hoje, que tem uma boa operação, que está lucrando, e chegar lá e vou passar a sucessão. Mas aí é na hora. Quem tem uma empresa hoje, em pleno 2021, totalmente estruturada, com caixa totalmente, como é que eu posso dizer, positivo, e você só vai mudar por mudar, a probabilidade de dar errado é muito alta. Então, foca, isso quando eu estou falando aqui, eu falo diretamente para você, viu, Rafael? Por isso que eu estou olhando diretamente para você aqui. Então, foca em conseguir fazer o sucessor entender todas as áreas, como o Rafael falou, ele tem que entender tudo. Ele não precisa saber como cortar carne, mas ele precisa saber como fazer a desossa. Quais são os processos de desossa? Ele não precisa saber fazer o pão, mas ele tem que entender como é o processo até o pão chegar no forno. É simples. Isso tudo vai fazer com que você tenha muito mais qualidade, porque o que importa, no final das contas, é lucratividade e nada mais. É isso que importa. Elian, você vai fazer o encerramento? Tá. Muito bem, então, pessoal. Nosso tempo está girando. Seu áudio caiu aí. Desculpa, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Então, pessoal, nós, infelizmente, estamos aí com o tempo se encerrando. Foi um bate-papo muito gostoso, muito legal. Sucessão familiar é um tema muito, muito importante a ser discutido. Então, gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui hoje, que vocês possam aí executar as coisas que precisam ser feitas aí na loja de vocês, que vocês tenham muito sucesso na transição da geração. Saibam que existem vidas por trás, seja você o filho, seja você o pai, o dono, enfim, façam isso da maneira correta, isso é legal para todo mundo, isso mantém os laços familiares mantidos e fortalecidos. Grande abraço a todos. Para quem quiser mais dicas, mais informações sobre supermercado, gestão de pessoas no varejo, equipes, sucessão familiar, empresa familiar, vou deixar meu Instagram de novo aqui no chat, e aí vocês, se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato com a VR, entrem em contato comigo, que nossa equipe estará à disposição para atendê-los. Pessoal, gostaria de agradecer a todos que estão aqui nessa tarde incrível conosco. Muito obrigado a vocês. Foi muito bom. Sem dúvidas nenhuma, foi um pouco tempo para tanto eu como o Rafael, passar algumas algumas dicas valiosas para vocês e principalmente entender como funciona a questão da sucessão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Agora vai ter o encerramento da live. Gostaria que vocês... Pessoal, muito obrigada mais uma vez pela participação de todos aqui na nossa live. Fique ligado nas nossas redes sociais e nos próximos dias nós teremos outros conteúdos bem relevantes aí do setor supermercadista. Aproveito também para convidá-los a acompanhar a VR nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida, nosso tipo comercial está à disposição. Mais uma vez, muito obrigada e